Você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, você sabe que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que nós reunimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, a Cristo Consolador em São Paulo e a Estação da Luz aqui em Natal e uma vasta programação para que você encontre no mesmo lugar aquele material espírita que atenda às suas necessidades. E é por isso que lhe convidamos agora para mais um desses programas imperdíveis. Programa Espírita, Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, Origem e Natureza dos Espíritos, com Silva Almeida e Elisete Dias, ambas do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Programa imperdível, vamos conosco. Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita. Esse programa que estuda o Livro dos Espíritos, que é o livro que nos traz toda a base da nossa doutrina, não é? Então, é muito prazeroso o estudo do Livro dos Espíritos, justamente por isso, porque nos oferece todo esse conhecimento compilado por Kardec, segundo a orientação dos espíritos superiores. Né? Bom, mas como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. Este é um programa espírita e, como tal, nós temos como base iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos nossos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores deste trabalho, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos os nossos amigos de Ideal que juntem-se a nós nessa pequenina prece de abertura. Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação, por esta oportunidade bendita que Deus nos oferece para repararmos os nossos erros pretéritos e acertarmos os nossos caminhos no bem e em direção à plenitude espiritual. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, está pela nossa web rádio Cristo Consolador, estudando a codificação dos espíritos. Hoje, excepcionalmente, a nossa querida amiga Elisete Dias não estará conosco porque ela está sem internet em sua residência, né? Então, sem internet, não tem como estar no ar aqui conosco. Só um pouquinho a minha câmera, está um pouquinho fora de posição. Aqui, acho que agora melhorou um pouquinho, né? Bom, antes de nós iniciarmos do nosso livro, vamos fazer uma breve leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Abrindo aqui, ao acaso, caiu para nós hoje o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos ver o seguinte. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra
os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Né? Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Vou aproveitar para cumprimentar a nossa querida Láucia, que acabou de chegar. Oi, querida, que bom que você chegou, né? Boa tarde. Bom ter você aqui conosco. Bom, pessoal, nós hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a natureza, né? A natureza dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. E vamos hoje abordar as perguntas finais deste tema, que são as perguntas de número 80 até a 83. Né? Então, vejamos aqui. A nossa querida Eliane chegou também. Eliane, minha querida, boa tarde. Bom que você chegou, né? Graças a Deus, o Jesus é Francisco de Paula. Estamos aqui para estudar. Muito bem. E aí, então, gente, a pergunta, né, desse tema, origem e natureza dos espíritos, pergunta 80. É a nossa primeira pergunta de hoje. E diz o seguinte: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Ou seja, houve um período, Kardec pergunta, né? Houve um período em que Deus criou os espíritos, depois não criou mais, criou todos que tinha que criar, e depois não criou mais, né? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem que não. A criação dos espíritos é permanente. É permanente. Ou seja, Deus jamais deixou de criar, né? Então, Deus está sempre criando novos espíritos simples, ignorantes, e os destinando à plenitude. Os espíritos são criados por Deus. Todos nós, né? Fomos criados por Deus simples e ignorantes e iniciamos a nossa carreada, né, de reencarnações para, através das inúmeras encarnações, nós irmos, não é? Irmos nos aperfeiçoando, irmos nos educando intelectualmente e moralmente, né? Espiritualmente. Então, Deus não deixa de criar nunca. Inclusive, Jesus havia dito, né? Meu Pai trabalha sempre e eu também. Então, efetivamente, a resposta para esse questionamento de Kardec, que está na pergunta número 80, é se a criação dos espíritos é permanente, a resposta é sim, né? Deus jamais deixou de criar. E aí nós temos agora, vamos olhar aqui, o que os nossos amigos Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos têm a dizer sobre esse mesmo tema. Mas antes vamos cumprimentar os amigos que chegaram, né? Nossa queridíssima amiga Rosana Dias. Oi, Rosana, minha querida, boa tarde, que bom que você chegou. Meu muito querido amigo também, Minervino. Oi, Minervino, tudo bom? Boa tarde. Oi, minha amiga Fátima, tudo bom? Maria de Fátima Anos, boa tarde, querida Silvia Elisete. Aproveito o seu boa tarde, Fátima, para avisar que hoje a Elisete não poderá estar conosco, ela está sem internet, né? Ela está sem internet, então hoje ela não poderá estar conosco, mas tudo bem, né? Vamos seguindo assim mesmo. Oi, Miriam, tudo bom, querida? Que bom que chegou, Miriam. Boa tarde. Bom, gente, e aí, então, vejamos o que o Djalma Santos e a Ana Maria Spranger falam para a gente nesse livro aqui, que é Estudando o Livro dos Espíritos. E eles têm o seguinte comentário a respeito dessa pergunta de Kardec sobre a criação permanente dos espíritos. Eles dizem: Deus continua a criar incessantemente para esse e para outros mundos. Olha que interessante. Deus cria incessantemente. Gente, vocês já imaginaram também? Quando a gente olha para o céu, né, nós vemos aquelas bilhões, né, aqueles bilhões de corpos celestes, né? São bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, bilhões de planetas e tudo mais, né? Então, para efetivamente, né, habitar tudo isso, tem que
criar sempre, né? Porque haja o espírito, né? Haja o princípio inteligente para habitar, né? Essa coisa gigantesca, imensa, que a gente também vê que os espíritos também dizem que o universo não tem fim, né? Então, realmente, precisa estar criando sempre, né? Criando sempre. Então, é muito interessante. E aí eles colocam aqui, né? Deus continua a criar incessantemente para esse e para outros mundos. Muitos deles primitivos, em que os espíritos iniciam suas primeiras apresentações no campo da carne, enriquecendo a matéria e aprimorando suas habilidades intelectuais e morais. Exatamente. Aquilo que nós comentamos, né? O espírito criado simples e ignorante vai habitar, né? Há mundos também primitivos que estão no primeiro degrau da escala evolutiva dos mundos, e eles habitam esse planeta, né? Esse planeta primitivo, e depois, conforme a sua evolução, sabe-se lá quantos mil anos, né, vão ser necessários, eles então mudam de categoria e passam a habitar a escala seguinte, a nossa escala, né, de planetas de expiações e provas. E vão passar mais um grande tempo até também poder passar ao que nós estamos aspirando no momento, que estamos aspirando passar de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, né? Onde teremos muito mais espíritos voltados para o bem do que espíritos voltados para o mal, ainda plenos de imperfeições, né? Mas ainda estamos lutando, trabalhando, lutando com o homem velho que existe dentro de nós, para podermos fazer jus a reencarnar aqui na Terra quando for um planeta de regeneração, né? Então, a história é justamente essa. Deus está sempre criando, não é? Para povoar os mundos, né? Que ele também está sempre criando, os inúmeros mundos, esse aqui e os demais, ok? Fátima, a internet tem estado difícil durante a semana, exatamente. Aliás, a internet é um problema sério, né? Aqui onde eu moro também algumas vezes é bem complicado. Sorte que no dia do programa eu tenho conseguido fazer, né? E o problema é que aqui eu não tenho nem a opção de trocar de internet, porque onde eu moro só tem um provedor de internet, então não tem nem para onde fugir, né? Muito bem. Bom, gente, então vamos lá. Aí a pergunta de número 81, aliás. A pergunta de número 81 é a seguinte: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E aí os espíritos respondem: Deus os cria, né? Aliás, Deus cria tudo, né? Kardec perguntando, né? Os espíritos se formavam espontaneamente, tipo assim, uma geração espontânea, né? Se eles formavam sozinhos ou eram, como é que se diz? Tinham origem uns nos outros espíritos, como se fosse uma reprodução. E aí os espíritos que não. Deus cria os espíritos, como cria todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, repito, a origem deles é um mistério. Ou seja, a origem dos espíritos é um mistério. Ou seja, a gente não sabe quando fomos criados. Não temos ideia, né? Então, quem nos cria? Deus, quem nos cria é Deus. Quando nós fomos criados? Ninguém, a gente não sabe. É um mistério da divindade. Então, você olha para alguém e diz assim, para mim, por exemplo, quantas encarnações será que eu já tive? Há quantos, sei lá, bilhões de anos que eu estou aí rolando, né? Nessa minha fieira das reencarnações, buscando me tornar uma pessoa melhor, né? Um espírito mais evoluído. A gente não sabe, né? Porque ninguém sabe quando foi efetivamente criado. Então, como os espíritos falam aqui, o momento da nossa criação, efetivamente, é um mistério, ninguém sabe. Só sabemos o seguinte, que Deus nos cria, né? Como criou a todas as outras criaturas, né? Pela sua vontade. Deus deseja criar e ele cria. Agora, quando
a origem, especificamente quando se deu essa criação, nós não sabemos. E aí é bem fácil a gente entender, porque a pergunta número 1 desse livro dos Espíritos é: que é Deus? Né? E os Espíritos respondem: Deus é o quê? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, todo efeito tem uma causa, não é? Todo efeito tem uma causa. E se Deus é a causa primária de todas as coisas, não é? No fundo, a causa de tudo é Deus, né? Exatamente, é Deus. Então, a gente tem que ter isso em mente. Tudo existe porque Deus criou e tudo acontece porque Deus permite. Ou seja, Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, preside a todos os eventos, a todos os acontecimentos, né, que existem no universo. Deus que permite que aconteça, né? Então, é a causa primária de todas as coisas. Vejamos agora aqui o que nos dizem os nossos amigos sobre essa questão de número 81. Então, eles comentam o seguinte: os espíritos procedem de Deus através da vontade divina em povoar os mundos criados por ele. Os corpos físicos se multiplicam através das relações físicas que se observam uns com os outros. Mas a essência divina, que é o espírito, só pode partir de Deus. Gente, essa colocação aqui é muito importante e muito interessante que nós raciocinemos sobre ela. Olha o que eles colocam aqui, né? Os espíritos procedem de Deus através da vontade divina, ou seja, através da sua própria vontade, da vontade de Deus, de povoar os mundos que ele criou. Então, Deus cria os mundos e, a partir da criação dos mundos, ele cria espíritos que irão povoar estes espíritos. O que os homens fazem, o que os animais fazem ao se relacionarem e se reproduzirem é criar o corpo de carne que vai abrigar os espíritos. O espírito já existe, nós sabemos disso, o espírito já existe muito antes da criação do corpo. Não é? E ele está na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Quando, então, ele precisa passar um período na matéria, se aperfeiçoando, né, se burilando, aí, então, é preciso que os seres humanos que habitam aqui o planeta, cada um deles com o seu próprio espírito, não é? Se relacionem e gerem um novo corpo para abrigar aquele espírito que deverá reencarnar. Então, é muito interessante. Os corpos físicos é que se multiplicam. O corpo físico, a matéria que se multiplica, mas não o espírito. O espírito, ele já existe e o espírito não se multiplica, né? Então, o espírito virá habitar um determinado corpo. É por isso que nós dizemos, né? Às vezes, você tem um bebezinho, né, que acabou de nascer, mas naquele bebezinho está encarnado um espírito muito, muito velho. Às vezes, você numa casa, você tem os pais idosos e um filho muito mais novo, só que aquele filho mais novo, ele demonstra ser muito mais centrado, muito mais tranquilo, sereno, cordato, do que os próprios pais que são mais velhos. Por quê? Muito provavelmente porque o espírito do filho é um espírito muito mais antigo, muito mais desenvolvido que o espírito dos próprios pais. E isso pode ocorrer, né, desse espírito ter vindo naquela família justamente para ajudar os espíritos dos pais a evoluírem. Né, a evoluírem. Há casos, muitos casos, em que numa família, né, os filhos, ou um determinado filho, né,
ocupa uma posição de destaque como aquele que todos seguem, que todos ouvem quando tem alguma coisa para decidir, querem saber a opinião dele, o que ele acha, como é que não é, muito mais do que a dos pais, né? Por quê? Porque é um espírito notadamente mais evoluído, né? E ele se faz notar com esse comportamento pela sua sensatez, pela sua docilidade, pela sua compreensão, pela maneira diferenciada que ele se relaciona com todos, né? Então, não é a idade cronológica que vai determinar a idade do espírito. O espírito é, obviamente, muito mais antigo do que a idade cronológica que o corpo físico apresenta, né? E, em alguns casos, como eu falei, o corpo de uma criança pode estar abrigando um espírito muito mais evoluído do que os seus próprios pais, né? Exatamente é isso que eles falam aqui, né? Deus continua, aliás, os espíritos procedem de Deus através da vontade divina em povoar os mundos criados por ele. Os corpos físicos é que se multiplicam através das relações físicas que se observam uns com os outros. Mas a essência divina, que é o espírito, só pode partir de Deus, né? Não, ninguém aqui é capaz, né? Ninguém aqui, nenhum de nós é capaz de criar espíritos. Nós podemos criar corpos para o espírito vir habitar aquele corpo que nós desenvolvemos, não é? Com as células e tudo mais. Porém, o espírito que vai habitar ali, quem cria é Deus, né? A nossa querida Ednete. Oi, Ednete, tudo bom, querida? Boa tarde. Olá, boa tarde, amigas. Que a paz seja com todos, abençoados tudo. Que assim seja, querida, com certeza, né? E agora, vamos ver a pergunta 82. Na pergunta 82, nós já vimos que a origem dos espíritos é um mistério. Nós sabemos que Deus, né, que criou e continua criando sempre todos os espíritos, mas quando criou, ninguém sabe. Então, a origem é um mistério. E aí, na pergunta 82, Kardec fala o seguinte: será certo dizer que os espíritos são imateriais? Olha isso, gente. Olha a pergunta de Kardec. O que é imaterial? Que não tem matéria, né? E aí Kardec pergunta: é certo dizer que os espíritos são imateriais? Que não tem matéria? E aí os espíritos falam o seguinte: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Olha só, gente. Aqui os espíritos deixam bastante claro que nós não temos conhecimento, não temos nem vocabulário para definir corretamente o que seja um espírito, né? E as condições do espírito também. Porque Kardec pergunta: posso dizer que o espírito é imaterial? E aí fala: como é que eu vou definir alguma coisa que você não tem noção do que seja e que você também não tem palavra que eu possa usar para comparar, né? E aí ele dá um exemplo aqui, né? Ele fala: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e, além de tudo, com uma linguagem deficiente? Aí ele bota uma coisa muito clara: pode um cego de nascença definir a luz? Gente, um cego de nascença que nunca viu luz nenhuma, como é que ele vai conseguir definir a luz? Ele não pode, ele não sabe, ele não tem a experiência, ele não tem o vocabulário para definir o que seja a luz, né? Aí ele diz aqui, imaterial, né? Imaterial, porque Kardec pergunta, né? Os espíritos, nós podemos dizer que os espíritos são imateriais? E aí os espíritos respondem: imaterial não é bem o termo, né? Imaterial não é bem o termo.
Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, é uma criação de Deus, o espírito há de ser alguma coisa, né? Imaterial é que não tem matéria, uma coisa que não tem matéria. O que é? Nada, né? Então ele diz que ser, né, que imaterial, ele diz que não é bem o termo, mas fácil dizer incorpóreo, né? Incorpóreo, porque ele diz que, sendo uma criação, o espírito tem de ser alguma coisa, né? Tem de ser alguma coisa, né? Se ele foi criado o quê? O nada? Não, é alguma coisa, né? E aí ele vem e explica que o espírito é a matéria quintessenciada, mãe sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Gente, então ele diz o seguinte, que o espírito ele não é imaterial, ele é incorpóreo. Ele não é material porque ele foi criado. Como criado, ele tem que ser alguma coisa, né? E aí os espíritos nos esclarecem o seguinte, né? Que o espírito, ele é matéria. Sim, ele é matéria. Ele é matéria quintessenciada. Gente, o que é uma matéria quintessenciada? É uma matéria, né, que é muito, muito sutil, né? É uma substância, é algo assim muito etéreo, muito sutil, né? E aí, aqui, quando a gente fala assim, isso é a quintessência de alguma coisa, é aquela parte mais profunda, né? Quando você compra, às vezes, essência, por exemplo, essência de panetone, essência de baunilha, né? Aquilo é a parte quintessenciada daquela coisa, da baunilha, vamos dizer assim, né? Quando você compra essência, digamos assim, essência de rosas, você para conseguir um pouquinho de essência de rosas, você tem que esmigalhar, sabe-se lá, quantos quilos de pétalas de rosa. Para espremendo aquelas pétalas, você conseguir ter a essência das rosas, né? Então, é uma coisa muito profunda, né? Muito mais assim, elaborada. E os espíritos nos dizem isso, né? Que o corpo espiritual, o corpo dos espíritos, ele não é imaterial, ele é incorpóreo, né? Porque ele foi criado. E aí ele diz, ele é composto de uma matéria quintessenciada, né? Mas que eles não têm uma outra palavra aqui no nosso vocabulário para expressar. Então, ele diz, é a matéria quintessenciada, mas não tem nenhuma analogia o que eu possa utilizar para esclarecer isso para vocês, né? Quer dizer, a gente não conhece, nunca viu nada semelhante. Então, é complexo você falar de uma coisa que você não conhece, né? E ele diz, mas é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. É por isso que a gente não vê os espíritos, né? Os espíritos, naturalmente, são formados de uma matéria, mas essa matéria é tão sutil, é tão quintessenciada, é tão purificada, que os nossos sentidos grosseiros não conseguem captar e a gente não consegue ver. A grande maioria de nós não consegue ver, né? Então, a origem dos espíritos é um mistério, a gente já viu. O espírito é formado de uma matéria quintessenciada, que é super sutil, né? E o espírito, ele diz que é incorpóreo, formado dessa matéria quintessenciada. Ok? Vejamos, então, agora o que os nossos amigos nos dizem. Mas, antes disso, vamos ver o que os companheiros aqui estão dizendo, né? A Ednete também chegou, Ednete está falando aqui. Olá, boa tarde, amigos, que a paz esteja com todos, abençoado estudo. Não, acho que a Ednete já tinha falado com ela, né? Isso mesmo. Vamos ver aqui o que a Laodiceia está nos falando. Alguns nascem com dons bem característicos, música, desenho, pintura.
Sim, Laudicea, nascem porque já trazem de outras existências. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Por isso que às vezes você vê crianças muito jovens, né? Muito pequenininhas tocando piano maravilhosamente. Ela traz aquele conhecimento de outras existências. E aí, por algum motivo, nessa existência, aquele conhecimento aflorou. E aí, como eu falei, você vê criancinhas, né? Criancinhas muito pequenininhas, às vezes com 3, 4 anos ou menos, às vezes tocando um instrumento maravilhosamente bem, né? Então, é muito interessante. A Eliana dizendo o seguinte, vejamos aqui. Silvia, acontece, acho que aqui em casa, minha filha, 23 anos, psicóloga, ama idoso, trata de todos da família e é muito calma. Seu apelido, Anjo. Ela é muito calma em uma situação difícil. Olha que maravilha, né? Exatamente. A Maria Vitória, né? Que é o nome da filhinha da Eliane, 23 anos, é uma mocinha, uma menina, né? Mas você veja, é uma menina, né? Mas que tem já grandes, né? Grandes qualidades naturalmente desenvolvidas em outras vidas. Ela tem a paciência, né? Ela diz, ela tem a paciência, ama os idosos, tem a paciência de lidar com os idosos e com todas as pessoas da família. Ela tem serenidade diante dos problemas, né? É muito calma em qualquer situação difícil, ela naturalmente que acalma todas as pessoas, né? Se a família está passando por algum tipo de dificuldade, alguma situação difícil, é a Maria Vitória que chega ali e vai e acalma todo mundo, não é? E com o seu jeitinho vai deixando as pessoas ficarem mais serenas e mais tranquilas. Exatamente, é um espírito que trouxe esta bagagem, este conhecimento de outra vida. Porque não é fácil você conservar em situações, sobretudo em situações de estresse, você conservar a sua serenidade, a sua calma. E também não é toda pessoa que tem paciência com o idoso, não. Né? Porque idoso é difícil, realmente. Né? E ela já trouxe, né, esta vivência, essas características, essas qualidades adquiridas ao longo de outras existências, com certeza. Né? Então, com certeza, ela provavelmente pode ser um espírito bem mais antigo, né? Bem mais experiente que muitos dos seus familiares mais velhos do que ela, né? A Miriam Becker está nos dizendo aqui o seguinte, vejamos. Meu dicionário é a matéria elevada à quinta essência, ao mais alto grau de pureza. Exatamente. Uma matéria quintessenciada é pura. Aqui eu também havia buscado também no meu dicionário, né? E aí, quintessência, eu tenho aqui também no meu dicionário, quintessência dizendo o seguinte, quintessência é substância etérea e sutil, extraída do corpo que a continha e libertada dos 4 elementos mais espessos, né? É o que há de mais sutil numa coisa. Então, quando eu falei da essência de rosas, né? Ou seja, aquela essência estava contida ali nas pétalas de rosa. Então, foi amassada, até saiu aquele líquido mínimo, né? Que foi formar a essência de rosas, ou seja, a substância mais sutil, extraída, né, justamente daquilo que a continha. Quem é que continha essa essência? Né? A rosa. Então, quando você tira aquilo, você está pegando a coisa mais pura e mais sutil daquele elemento. Né? Muito interessante. Ok, vejamos então agora o que nos dizem, né, os nossos amigos aqui, Djalma Santos e Ana Maria Spranger, na pergunta 82, né, que fala da questão, né, se os espíritos são imateriais. E eles dizem, pelos conhecimentos de hoje, poderíamos dizer que o espírito também é matéria, só que totalmente desconhecida do homem. Porque se não fosse matéria, não seria nada.
E é justamente isso que eles dizem, né? Imaterial não seria a palavra correta, né, para definir, porque ele foi criado de alguma coisa, se foi criado, ele não pode ser um nada, né? Então, existe assim, os espíritos, né? Pelos conhecimentos de hoje, poderíamos dizer que os espíritos também são matéria, só que totalmente desconhecida do homem, é um tipo de matéria que a gente não conhece. Uma matéria desconhecida do homem, porque se não fosse matéria, não seria nada. E o nada não existe. Falta-nos conhecimento e compreensão para avaliarmos a estrutura íntima do espírito. E só mesmo a evolução nos dará esse suporte. Mas daqui a quanto tempo, não sabemos ainda. Né? Então, exatamente. O espírito, ele também é matéria. Claro que ele é matéria, senão ia ser um nada, e o nada não existe. Né? O espírito também é matéria, só que é uma matéria tão sutil, tão quintessenciada, que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos ainda muito grosseiros. Né? Com os nossos sentidos ainda grosseiros, a gente não consegue perceber e não consegue nem imaginar que tipo de matéria será essa. Né? Porque, para a gente, matéria é aquilo que você consegue tocar, né? Palpável. Né? Porque é o que a gente consegue ver. Né? Mas os espíritos estão nos dizendo aqui que o espírito não é imaterial. Porque se fosse material, ele não seria o nada, e o nada não existe. Né? Então, a gente vai deduzir o quê? Que os espíritos, mesmo sendo seres que nós não conseguimos, na maioria das vezes, visualizar, de alguma forma eles também são matéria. Porque se não fossem matéria, não seriam nada. Né? Seriam nada e o nada não existe. Então, a gente tem que colocar isso na mente. Né? Até mesmo os espíritos são matéria. E aí, como pela falta de vocabulário adequado, nós chamamos os espíritos que estão desvinculados da matéria de espírito, como se espírito não tivesse nenhuma matéria mais em si. Mas, obviamente, pelo que nós estamos vendo aqui, existe, só que a gente não consegue definir, nós não temos um nome para essa matéria que reveste o espírito, né? Que reveste o espírito quando ele está longe, né? Quando ele está desprovido do corpo material. Ok? Então, vamos pensar aqui. Nós temos o corpo material, o perispírito e o espírito. Então, a gente vai entender o seguinte, que não é o perispírito em si. Né? Não é o perispírito em si. O perispírito é uma outra capa semimaterial que reveste o espírito. Mas, fora do perispírito, o espírito continua sendo um tipo de matéria, né, quintessenciada, que a gente, nossos sentidos mais grosseiros, não consegue perceber. Mas, se não fosse matéria, ele não existiria, ele seria. Né? E a gente pode comprovar isso também quando nós lembramos do livro Nosso Lar, né? Quando nós lembramos do livro Nosso Lar, e vemos, né? Em determinado momento, o André relata um sonho que ele teve. Um sonho que ele teve. Sonhou com a mãe, sonhou que ia para um determinado local, ali onde ele encontrava a mãe. E o que acontece? O que acontece quando nós, encarnados, sonhamos? O nosso corpo físico fica no leito, né? E o nosso corpo espiritual, nosso corpo semimaterial, vamos dizer assim, o nosso espírito liberto, envolto pelo perispírito, não é? Vai onde ele quer ir. Mas então a gente desencarna. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais corpo físico. Nós temos aqui o espírito revestido do perispírito. E aí, quando o espírito dorme, que ele sonha, que ele vai a outro lugar, o que acontece? Por dedução, nós temos que imaginar que o espírito deixa o seu perispírito, né, lá em repouso, e liberto do perispírito, ele vai, né, até onde ele quer ir. E aí, ele, naturalmente, algum tipo de matéria, porque senão não seria um nada, né? Seria um nada, a gente não teria como, ele não teria como se manifestar em outra situação. E pode ser também
né? Pode ser também que o espírito desencarnado, ao dormir, né, ao sonhar, ele vá com o perispírito tudo. Não sei, isso nós não sabemos. Mas se formos considerar a mesma situação de que quando encarnado ele deixa o corpo físico e vai apenas com o seu corpo espiritual e o perispírito, se ao desencarnar ele já não tem mais corpo espiritual, corpo material, e ele se desprende, talvez ele se desprenda efetivamente do seu perispírito e vá apenas do espírito na sua essência maior, né? Bom, e aí, o que eles nos dizem aqui? Pelos conhecimentos de hoje, podemos dizer que o espírito também é matéria, só que totalmente desconhecida do homem, né? Falta-nos o conhecimento para a compreensão desse tipo de matéria e podermos avaliar especificamente essa estrutura íntima do espírito, né? Só mesmo quando nós evoluirmos mais é que nós conseguiremos entender, né, essa realidade. Mas quando a gente vai conseguir entender isso, quando a gente vai ter esse tipo de conhecimento, ninguém sabe, né? Bom, agora vamos à pergunta de número 83, né? 83. O que nos dizem aqui Kardec, os espíritos, com relação a esta pergunta? Ainda temos aqui um pequeno, né? Um pequeno finalzinho aqui, eu creio que eu não li para vocês, com relação a esse comentário de Kardec. Kardec havia dito o seguinte, né? Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, eles diferem de tudo o que conhecemos sobre o nome de matéria. Exatamente. Por isso que Kardec falou, né? Os espíritos são imateriais, porque nós não conhecemos nenhum tipo de matéria que possa ser essa matéria que envolve os espíritos desencarnados, né? Então, a gente diz que é espírito, que é imaterial, porque, na sua essência, né, eles são diferentes de tudo que a gente conhece. A gente não consegue ver os espíritos, nem tocar nos espíritos. Então, eles são diferentes de tudo que a gente considera matéria. Aí ele vem com o exemplo do cego. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Claro, ninguém saberia como é a luz e seus efeitos, porque nunca viram a luz, né? A mesma coisa acontece com a gente nunca viu um espírito assim, né, para poder determinar que tipo de matéria que o reveste, né? E aí, o que acontece? O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentimento, pelo sentido, aliás, que lhe falta. Então, o cego ele pode entender muitas coisas, mas quando é uma ideia, como no caso a luz, né, que ele só poderia ter uma noção se ele tivesse a visão, aí isso ele não consegue saber, né? O que é luz? O que é luz? Né? Ele não sabe dizer, né? Porque ele não tem esse sentido, né? Ele nunca teve esse sentido, então ele não pode especificar. E aí ele fala aqui, né? O cego não compreende as ideias que só poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, que é o sentido da visão. Nós outros somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos. Efetivamente, né? A gente não consegue enxergar os espíritos, na maioria das vezes. Eles estão por aí, mas a gente normalmente não enxerga, né? Então, é como se nós fôssemos cegos. Se nós somos cegos, como é que a gente vai conseguir determinar a essência daquele espírito se a gente nunca viu, né? Então, é a mesma coisa. O cego de nascença, ele não pode dizer como é a luz se ele nunca viu a luz. E a gente também não pode dizer como são os espíritos, né? Porque nós nunca vimos os espíritos, porque a matéria da qual eles são feitos foge à nossa compreensão. Nós não temos esse tipo de matéria aqui conosco, né? Então, ele diz, nós outros somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos.
podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Ou seja, a gente define mais ou menos o espírito por imaginação, né, por esforço de encontrar a palavra certa e tal, mas em geral vai ser imperfeito, porque nós não temos a noção exata do que seja o espírito, sobretudo do tipo de matéria especial que reveste o espírito, além do perispírito, né? Como ele é formado. E também pode acontecer o seguinte, que nós, né, quando formos falar de determinado espírito, a gente nem precise mencionar exatamente a sua essência, mas já mencione o espírito, né, na sua, digamos assim, na sua plenitude, na sua situação de conhecimentos e tudo mais, né? Então é muito interessante, a gente teria que pensar, né? O espírito se reveste de corpo de carne, aí esse corpo de carne tem também uma outra cobertura, né? Que no caso é o perispírito que reveste o espírito. Então são três, o espírito sempre nos fala, são três, né? Corpo, perispírito e espírito. Mas o espírito em si tem que ser formado de alguma matéria. Ele não é imaterial, ele é incorpóreo, ele não é imaterial, ele tem matéria. Isso já estou tirando o perispírito, né? Então, o corpo do espírito é matéria também, só que um tipo de matéria que nós não conhecemos, né? Um tipo de matéria que é quintessenciada e que os espíritos, os cientistas ainda não conseguiram detectar, né? Mas os amigos espirituais já nos falam sobre isso aqui no Livro dos Espíritos, ok? Bom, então vejamos aqui. E aí nós temos a pergunta de número 83. Né? Pergunta de número 83, que diz o seguinte, né? A pergunta é a seguinte. Os espíritos têm fim? Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, ou seja, Deus é eterno, né? Sempre existiu, não teve princípio nem fim. Mas os espíritos, eles têm fim. E Kardec compreende-se que seja eterno o princípio, né, de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, que é um momento que vai acabar. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Olha o questionamento de Kardec, né? Kardec tem dificuldade em entender que o espírito que foi criado por Deus, que teve um começo, não vai ter fim, né? E ele também tem essa dificuldade porque ele diz, tudo tem fim, tudo acaba, né? Uma planta, ela nasce, cresce, reproduz e morre, né? O homem também, o homem nasce, cresce, se reproduz e depois chega um momento que acaba. E o espírito? Né? Kardec perguntou, o espírito não tem fim, não vai acabar nunca? O espírito não acaba? E esse é o questionamento de Kardec para os espíritos. E eles dizem o seguinte, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repelais. Ou seja, o fato de você não entender a matéria que forma o espírito não é motivo para a gente dizer que não existe, que não é matéria, né? E o que ele diz, né? Existem muitas coisas que a gente não conhece e que acha que, de repente, é sobrenatural, é isso e aquilo, porque a gente não conhece. A partir do momento que a gente começar a conhecer, começar a dominar aquele conhecimento, não vai haver mais mistério nenhum. Mas enquanto nós não detivermos aquele conhecimento, algumas coisas vão ser para a gente
bastante complexas e difíceis de entender, né? Então, ele diz aqui, há muitas coisas, né? Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Ou seja, o fato de eu não entender, né, de eu não entender essa questão dos espíritos, né, da origem e natureza dos espíritos, não faz com que eu recuse aceitar a ideia de que os espíritos existem, né? Existem. Então ele diz que isso não é razão para a gente repelir a ideia dos espíritos. O fato não compreende tudo o que é seu pai, aliás, o filho não compreende tudo o que é seu pai é compreensível. Nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E é tudo o que podemos produzir. Gente, olha só, algumas situações são bem interessantes, né? Quando Kardec começa a querer ir muito fundo no questionamento e perguntando sobre coisas que não tem como ele entender, que ele não tem vocabulário, não tem vivência, né? Os espíritos dizem para eles, olha, é isso aí, e é tudo que você pode assimilar nesse momento, né? Então, você veja o que eles dizem aqui com relação a essa questão de que se os espíritos vão ter fim, eles dizem, há muitas coisas que você não compreende, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Ou seja, você não entende a situação do espírito, do corpo do espírito, não é? Mas isso não é motivo para você repelir toda e qualquer teoria, todo e qualquer estudo que fale sobre isso, né? Então, ele diz, não é razão para que a repilais. O filho não compreende tudo o que o pai, tudo que para o pai é compreensível. Nem o ignorante compreende tudo o que o sábio aprende, né? Então, nós temos duas possibilidades, não é? De nós acomodarmos as coisas e tudo mais. Uma é a do corpo físico e a outra é do espírito, né? Então, ele diz assim, existem muitas coisas que a gente não compreende, né? Porque os nossos sentidos estão limitados, né? Quando nos for dado, tivermos atingido um nível evolutivo maior, acredito eu que nós teremos a capacidade, né, teremos a capacidade de visualizar os espíritos muito facilmente, né? Estaremos mais perto da sua condição fluídica, né? Vamos dizer assim. Que vamos estar mais próximos daquela realidade. E aí a gente vai conseguir ver. Mas, por enquanto, a gente não consegue ver, né? Por quê? Porque somos espíritos ainda muito atrasados. Ok? Bom, vejamos então aqui o que é que eles nos falam sobre essa pergunta de número 83. Qual o comentário dos nossos amigos? Na pergunta 83, eles nos dizem o seguinte, vejamos aqui. Os espíritos são eternos e exatamente iguais a Deus. E não podem ser destruídos e sim transformados constantemente. Sempre para melhor, para frente e para o alto. Até atingir um ponto em que os filósofos e cientistas chamam de milagre, né? Seria a hora em que a mente humana se une de forma indescritível com a mente divina, né? Então, nós temos aqui essa colocação em que ele diz, né, que os espíritos são eternos, eles não têm fim, eles não morrem, os espíritos são eternos e exatamente iguais a Deus. E não podem ser destituídos, não podem ser destruídos, não podem ser destruídos e sim transformados constantemente. Eles não se destroem,
né? O espírito não é destruído, porque ele tem ali a vida eterna, né? Eles podem ser transformados constantemente, sempre para melhor, para frente e para o alto, até atingir um ponto em que os filósofos e cientistas chamam de milagre. Seria a hora em que a mente humana se une de forma indescritível com a mente divina, né? Então, o espírito vai se comunicar de acordo com a situação, né? Então, nós somos espíritos encarnados, a gente fala um com o outro. Se um é encarnado e o outro desencarnado, a gente não consegue falar, a não ser que o outro seja médium, né? E possamos falar por intermédio dele. Mas nós só conseguimos nos comunicar quando, efetivamente, estamos, né? Temos um corpo de carne ou um corpo que vai se utilizar, ou um espírito que vai se utilizar do corpo de um médium. Aí você consegue se comunicar, mas fora isso não tem a menor condição, né? E essa matéria, mais uma vez, a gente repete, essa matéria que constitui o espírito, nós não sabemos como ela é, do que é feita, qual é a sua, digamos assim, a sua estrutura, né? Porque é uma matéria que a gente não tem conhecimento ainda. Bom, gente, eu agora descobri um outro livrinho para nos auxiliar no estudo do Livro dos Espíritos, que é esse aqui, do Eurip School, 150 anos de Allan Kardec. Esse livro é muito interessante porque nós acabamos de ler a passagem que fala sobre a origem e natureza dos espíritos, que são as questões de 76 a 83. E nesse livro, o Eurip School, ele faz um resumo do resumo, né? Então, ele coloca aqui os pontos principais que nós vimos, né? Os pontos principais para nós gravarmos, porque fazem parte desse conjunto de perguntas que falam sobre a origem e a natureza dos espíritos, que são as perguntas de 76 a 83. Né? Então, ele fala o seguinte, olha os tópicos que ele coloca como principais dessas perguntas que nós estudamos. Ele diz, os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles existem em todo o universo, povoando. Mas quando, tiver um princípio, mas quando e como cada um foi criado, ninguém sabe, é um mistério. Deus cria incessantemente, nunca parou de criar. Os espíritos são constituídos de matéria quintessenciada, extremamente etérea. Assim, não há condições humanas de definir a constituição dos espíritos, pois a sua essência difere de tudo. A essência dos espíritos difere de tudo o que é conhecido como matéria. A gente não tem parâmetro, não tem ponto de comparação, a gente não sabe. Não tem. O espírito é constituído de matéria? Mas que matéria? A gente não sabe especificar, porque a gente não conhece matéria nesse estado, que é a matéria que forma os espíritos, né? Quaisquer comparações ou definições a esse respeito, a respeito dessa matéria que compõe o espírito, serão sempre imperfeitas. Serão sempre imperfeitas, porque a gente não conhece. É a mesma coisa, voltando ao exemplo do cego, né? Qualquer definição que um cego diga a respeito da luminosidade, da claridade da luz, vai ser sempre perfeito, porque ele não tem como expressar o que ele nunca viu, ele não sabe como é que ele vai fazer. Né? Então, ele diz aqui, quaisquer comparações ou definições a respeito da matéria que forma os espíritos serão sempre imperfeitas. E ele conclui dizendo que a existência dos espíritos não tem fim. Ok? Então, é muito legal a gente fazer essa análise. E ele, no início desse capítulo 1, né, que fala dos espíritos, ele faz o seguinte, né, isso aí é o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos,
que fala do mundo espírita ou dos espíritos. Então, ele diz o seguinte aqui, o Eurípides School. Ao iniciar a parte segunda, depois de ter analisado meticulosamente as causas primárias, Deus e seus atributos, Kardec ingressa agora nas reflexões referentes aos espíritos, ou seja, nós. Nunca será demais exaltar o senso prático e o processo altamente pedagógico do mestre leonês, empregados nesta obra, que dizem bem da sua competência, a serviço da levantada missão que lhe foi atribuída pelos prepostos do Espírito de Verdade, Jesus. Este capítulo é um tanto quanto diferente dos anteriores, revestindo-se de um caráter mais técnico. Por isso, vou apresentá-lo de forma a contemplar a essência das respostas, das informações que os espíritos prestaram a Kardec. Ou seja, então aqui, como a gente viu, né? O Eurípides School vai lendo as perguntas e depois ele vai tirar a essência daquelas perguntas todas, a essência da informação. A informação básica daquelas perguntas ele tirou. E foi o que ele falou aqui para a gente agora, quando ele terminou esse apanhado de perguntas, né? O estudo das perguntas 76 a 83, que falam da origem e natureza dos espíritos, aí o que o Eurípides School fez? Ele pegou a essência dessas perguntas, a informação primordial, a informação básica que cada uma dessas perguntas nos trouxe para colocar aqui. E daí ele começa, os espíritos são os seres inteligentes da criação, existem em todo o universo povoando, tiveram um princípio, mas quando foi esse princípio, a gente não sabe. Deus cria sem cessar e por aí ele vai, né? Então, muito interessante, porque a gente estuda as perguntas minuciosamente, né? A gente pega os comentários do Djalma Santos e da Ana Maria Esprandia no outro livro, e no final a gente arremata fazendo tipo uma recapitulação de tudo que a gente estudou, vendo esse resumo aqui do Eurípides School, ok? Então, ficou muito bom. Bom, pessoal, o nosso tempo, então, acabou, né? Nós vamos parando por aqui e na próxima semana nós retomamos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, ok? Já são 18 horas e 1 minuto, né? Eu espero que vocês tenham apreciado o nosso estudo de hoje, que deem uma lidinha nessas perguntas nas suas casas, nos seus livros dos Espíritos, e na próxima semana nós estaremos aqui, ok? Então, um bom final de semana para todos, fiquem com Deus, e até a próxima sexta-feira. Beijo, gente. Tchau, tchau.